Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos continuar aqui então a leitura da carta que Paulo fez aos Efésios, escreveu aos Efésios. Lembrando que o foco aqui da nossa leitura nada mais é que a gente perceber se Paulo em algum momento pede para construirmos templos e ficarmos enfiados dentro dele, praticando aquelas coisas que você já sabe, né? O foco é esse. Apesar da gente, eu pelo menos aqui que estou lendo, né? Passo algumas informações minhas daquilo que eu estou lendo, mas o foco é, Paulo pediu para alguém construir templo e ficar enfiado dentro desses lugares? Até agora, nós já estamos no capítulo 4 da carta aos Efésios e nada ainda. Vamos a ela, vamos lá. Efésios capítulo 4, verso 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Amor ao semelhante, amem-se uns aos outros como eu vos amei, assim disse o Cristo. Um novo mandamento vos dou, né? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descerá às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Só um detalhe aqui, tá bom? As pessoas, os trinitarianos pegam essa passagem que está entre parênteses. Você que acompanha os meus vídeos anteriores a essa série que nós estamos fazendo aqui da leitura dos Evangelhos das Cartas, você já aprendeu que qualquer coisa que está escrito entre parênteses, entre colchetes, negrito, itálico, apesar que nas Bíblias de hoje isso tudo sumiu, nós temos que tomar muito cuidado, porque isto é um sinal que nos indica que isso é um acréscimo, tá certo? Mas vamos lá. Então os trinitarianos pegam e falam assim, olha, que significa ele subiu, senão que também descerá às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. Então eles pegam esses dois versinhos também, os trinitarianos, tá vendo? Ó? Aquele que desceu é o mesmo que subiu, desceu da onde do céu? Não, aqui está falando aquele que morreu, desceu às profundezas da terra. Aquele que desceu às profundezas é o mesmo que subiu e está à destra do Pai. Tá certo? Então os trinitarianos, infelizmente, não conseguem entender toda a contextualização e querem arrastar esse tipo de doutrina com esses versos completamente descontextualizados. Vamos lá. Como eu disse, o foco aqui é saber se Paulo mandou alguém construir igreja, apesar de ter alguns pontos que eu acho que é importante eu passar aqui o meu pensamento para vocês, tá bom? Vamos lá, continuando. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vamos parar mais um minutinho aqui. Então Paulo diz que que foi designado, olha só, e ele designou, né? Ele não está dizendo assim, ó, e ele designa, ou então em algumas traduções ele deu, ele dá, ou ele dará os dons para apóstolo, outros para profetas. Não, ele deu, ele designou, não dá mais. Mas de qualquer forma, vamos entender que ele deu, está dando e vai dar. Designou alguns para apóstolos. Bom, o que é um apóstolo? O apóstolo é aquele que andou com o Cristo. Tá certo? Profetas. Profetas, nós temos aqui os profetas das Escrituras,
que o Criador falava através da boca dos profetas para dar orientações àquela nação. Então, profeta é proferir, falar. Podemos continuar falando. Eu sou um profeta. Porque eu adivinho alguma coisa? Porque o Criador fala através da minha boca no contexto, na contextualização dos profetas bíblicos? Não. Na contextualização do que o profeta é o que profere, é o que fala. Tá certo? Vamos lá. Outros para evangelistas. O que são evangelistas? Os que falam do evangelho do Cristo. Tá certo? E outros para pastores. O que é pastores e mestres? Vamos lá. Paulo era um pastor. Pedro era um pastor na contextualização. Eram mestres na contextualização. Agora a pergunta é, aonde está Paulo orientando que tem que ter uma igreja de alvenaria construída, tendo lá os seus departamentos disso, daquilo, daquele outro, o hall de membros, batismo no tanque batismal e fazer parte do hall de membros e tá lá toda semana, pelo menos 3 vezes por semana? Compreende que se nós contextualizarmos, os templocentristas pegam esta passagem dizendo, ó, tá vendo, ó, pastor, mestre, profeta, né? E vai ter outras listinhas que Paulo também fala aqui. Nós vamos ler para frente. Mas está descontextualizado quando eles tentam trazer você para o entendimento que isto é um sinal que Paulo estava ordenando esses cargos para templos. E isso não é cargo, isso é dom. Tá certo? Vamos lá. Continuando. Verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Edifica-se a si mesmo. Não é levar dinheiro para edificar um prédio. Nós somos o templo. Nós somos o templo. Tá certo? Paulo não cansa de deixar claro isso. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Semelhante a Deus como? Sendo diácono, sendo diaconisa, sendo diretor de departamento, sendo pastor dentro da igreja, sendo ancião, sendo professor da escola sabatina, da escola dominical, sendo dizimista para construir templo, para pagar salário de pastor? Não. Olha só. Revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Amor ao seu ser. Eu só posso ser justo, eu só posso ser santo e só posso ser sincero com quem? Com o meu semelhante. É disso que Paulo está falando, tá bom? Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Olha, Paulo está pedindo para trabalhar, para ser dizimista de templo? Não, para que a gente tenha algo para repartir com o nosso semelhante. Tá certo? Não está falando para levar para templo, para ser dizimista, ofertante, pactante. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não
entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o diabo, para o dia da redenção. Vamos falar de novo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então vamos lá, mais uma vez, Paulo está dizendo o seguinte, que o selo daquele que está no Cristo não é a guarda do sábado, viu, adventista? Não, é o Espírito Santo que está em nós. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Terminamos aqui o capítulo 4 de Efésios, e nada de Paulo pedir para construir templo. Vamos lá, capítulo 5, verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O fruto da luz não consiste em eu fazer parte da denominação adventista, presbiteriana, congregacionalista, batista, testemunha de Jeová, Cristo é o Senhor e assim por diante? Ah, não! Está dizendo que a luz, quando nós nos tornamos luz para o mundo, é em bondade, justiça e verdade. Quando é que eu posso bom e com quem? Quando é que eu posso ser justo e com quem? E quando é que eu posso ser sincero e com quem? Com o meu semelhante. Verso 10. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Aonde? Na denominação evangélica? Aonde? Na denominação católica? Em qual denominação? Não, é entre si. Se Paulo em nenhum momento pede para construir templo e fala que nós devemos amar uns aos outros, quando nos reunimos em qualquer lugar, em qualquer situação, ao invés de vocês ficarem falando bobagem, é lógico que é dentro do contexto de lá, tá bom? Mas vamos lá, vamos trazer para nós. Ao invés de vocês ficarem falando bobagem, coisas que não vai crescer para aquele grupo que está reunido, não tem o que falar, então cante hino. Comecem dizendo umas poesias, vai lá nos Salmos e começa a ler. Tá certo? Verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Aqui tem que contextualizar. Paulo está falando numa época, numa região onde a mulher não podia se manifestar de maneira nenhuma em público, hein? E tinha que se submeter ao seu marido, sim. Tá? Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também é o Cristo da cabeça das pessoas que agora estão dentro dessa doutrina, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim,
como as pessoas que agora estão nesta doutrina, está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Eu li tudo isso aqui para até chegar ao ponto final, para ter uma linha de raciocínio só. Vamos lá. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a sua igreja. Aqui eu li igreja. Aqui também eu li igreja. Vamos lá. Cristo, quando morreu, qual é a igreja que ele tinha? Qual era a denominação de alvenaria, construída com prédio, com entrada, com hall de membros, com batismo, e estão lá o certificado do batismo? Qual igreja que Cristo amou a igreja quando ele morreu? Quando ele se entregou? Qual igreja? De alvenaria? De pedra? Não. Aqui está claro. A igreja, quando Cristo morreu, eram as pessoas. Tá certo? Então tá aqui, ó. A apresentá-la a si mesmo como igreja. Apresentá-la a quem? Aquela igreja. Quem é a igreja? As pessoas. Apresentar as pessoas, ó, gloriosamente, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Os crentes costumam falar para mim, principalmente os adventistas. Eu tenho um amigo, né, que ele pede para eu não citar o nome dele, mas ele pega as minhas conversas no WhatsApp e passa para outras pessoas me xingam e tal. Ou seja, o que ele pede para mim, ele não faz, né? Mas vamos lá. Ele diz o seguinte: William, se você está procurando uma igreja perfeita, sem mancha, não existe. E eu concordo com ele. Se não existe, está falando com quem? Está falando de pessoas ou está falando de quê? De alvenaria. Está falando de pessoas. Perfeitas? É claro. Santa? Claro. Inculpável? Claro. Dentro da esfera. Cada um dentro da sua esfera de cultura, de educação, de prisma do mundo. Está entendendo? Se você, a partir do momento que você recebe a doutrina do Cristo, e você passa a ser uma pessoa que tenta fazer de tudo para agradar o teu próximo, o Criador do céu e da terra o vê como perfeito, mesmo que você não seja perfeito. Compreende o que Paulo está querendo dizer aqui? Tá bom? Vamos lá. Verso 28. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com as pessoas que estão agora debaixo de sua doutrina, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e às pessoas que agora seguem a doutrina dele. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Terminamos aqui o capítulo 5 do livro da carta aos Efésios, e nada de Paulo pedir para construir templos. Vamos lá. Efésios capítulo 6, o último capítulo, verso 1, dá tempo. Vamos lá. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Bom, Paulo aqui cita o quê? Cita os 10 mandamentos, cita a Torá. Mas isso está errado. Não se esqueça que ele está falando para judaizantes lá também. Olha, tem que honrar o pai e a mãe, tem que amar o seu próximo. Quem é o seu próximo? É teu pai e tua mãe? Então você tem que amar. Porque muitos abandonavam, como fazem hoje, que isso não é novo, os seus velhos por aí, mendigando, pedindo esmola nas ruas. Entendeu? Então Paulo agora cita a Torá, não como dando validade à Torá, trazendo argumentações de lá que são válidas. Tá certo? Verso 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os
ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam, agora aqui, ó, a famosa armadura lá de Efésios. Não se esqueçam, Paulo está falando para uma nação, que é onde tinha os seus soldados, ali era muito forte essa contextualização de guerra. Então Paulo, o que fez? Trouxe a cultura e o pensamento e o conhecimento deles para entender o que era agora estar debaixo da doutrina do Cristo e como tinha que se defender das culturas que eles tinham lá, lembra? Egípcia, grega, romana e agora as judaicas também. Então agora Paulo começa a discorrer sobre, vamos lá, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos lá. Paulo, quando fala assim, região do mal nas regiões celestiais, a cultura grego, egípcia, romana, tinha a ideia que em algum lugar no céu há batalhas entre o bem e o mal. Você já deve ter cansado de ter visto filminhos nas alturas, no céu, entidades do bem e entidades do mal guerreando lá em cima, porque isso era uma cultura, foi extraído de uma cultura para fazer esses filmes, mas, tirando os filmes de lado e indo diretamente na cultura, não só os efésios, como todo aquele povo lá em redor, tinha essa contextualização de que tem uma batalha no céu, entre o bem e o mal, os titãs e os não titãs, e assim por diante. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia do mal e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Desculpe, ainda está muito seco o ar aqui. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por esta razão. Vamos lá, enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, quem é o Deus aqui? Olha Paulo mais uma vez se manifestando, não trinitário. Então, ele pede o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, o Pai é Deus e Cristo é o Senhor. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Então, meus queridos, terminamos aqui então o livro, né? A carta aos Efésios, e não vimos Paulo dizendo aqui, olha, entra lá, faz templo, faz isso, faz aquilo, tal, tudo mais, tudo aquilo que você já sabe. Nós vemos aqui Paulo pedindo para as pessoas ficarem debaixo da doutrina do Cristo e tomar cuidado com tudo aquilo que estava acontecendo, pessoas se infiltrando, doutrinas completamente fora do contexto do nosso Salvador. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.